Talvez você tenha clicado nesse vídeo e esteja se sentindo meio triste, meio cansado, um cansaço de viver sem saber por que você está vivendo, sabe? Com uma falta de sentido mesmo nas coisas que você faz. Bom, respira e fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu quero conversar com você sobre 3 caminhos possíveis onde você pode começar a encontrar os seus caminhos de sentido. Oi, eu sou a Monique, estou no 7º período de psicologia e criei esse espaço aqui para conversar com você sobre autoconhecimento, sentidos da vida e psicologia de uma forma prática, acessível e acolhedora para você. Então fique muito à vontade, a ideia aqui é te fazer refletir, se entender melhor e caminhar para uma vida que seja muito mais autêntica e coerente com aquilo que você é, com aquilo que é importante para você. De fato, existem fases da nossa vida onde a gente acorda, faz tudo o que precisa ser feito, cumpre as nossas responsabilidades, mas tudo de uma forma bem automática, né? Fica então aquela sensação de que algo essencial está nos faltando. Esse algo essencial, né, quando esse sentido ele vai embora, nada realmente parece suficiente, não é assim? Eu mesma já me senti assim por muitos anos da minha vida, com esse sentimento de que eu precisava me encontrar em algo, é quase que um sentimento de urgência mesmo, né? Então esse vídeo, antes de mais nada, é para te dizer que você não está sozinho nessa, tá? Se sentir assim não é algo que precisa te atemorizar. A gente pode encarar isso como algo que está nos mostrando, né, o quão humanos nós somos. Então hoje eu quero conversar com você sobre sentido da vida, ou melhor, sobre sentidos da vida. Não como algo bonito, algo idealizado, muito abstrato, muito distante, mas sim como algo que é possível viver, né? Mesmo em meio ao cansaço, mesmo em meio à correria da nossa rotina, do nosso dia a dia, cheio de afazeres, cheio de tarefas, sim, é possível. E a psicologia de Viktor Frankl, que é esse senhorzinho aqui, ó, da capa do livro, muito fofo, e é a logoterapia, não sei se você conhece. Se não, já tem um vídeo que eu gravei aqui no canal falando um pouquinho sobre o que é a logoterapia, eu vou deixar aqui na descrição para você assistir depois. E a logoterapia, também conhecida como psicologia do sentido da vida, nos ajuda muito a entender essas questões, né, sobre o sentido da vida, valores, enfim. Então, só para você entender, né, Viktor Frankl, ele foi um médico, neurologista e psiquiatra que sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas, lá na época da Segunda Guerra Mundial. E ele passou por esse campo, né, por esses campos, e ele perdeu, gente, praticamente tudo, né? Ele perdeu família, a liberdade, ele perdeu tudo que poderia dar segurança a alguém. Só que o que chama atenção na história dele, né, nos relatos dele, que ele conta no livro Em Busca de Sentido, que não é esse aqui é uma biografia dele, mas o livro Em Busca de Sentido, se você não leu, gente, eu recomendo fortemente que você leia, tá? É um best-seller que tem muito a nos ensinar enquanto seres humanos. Mesmo que você não seja da psicologia, vale a pena você ler esse livro, tá? Eu já li ele uma vez e quero ler de novo pela segunda vez, porque realmente é algo muito bom, é algo que nos ensina muito, que nos faz crescer em muitos aspectos. Então, recomendo que leia, tá? Já começa o ano novo aí, 2026, com essa leitura que você não vai se arrepender. Então, lendo esses relatos, né, a gente consegue perceber que mesmo ele enfrentando esses momentos muito difíceis, dolorosos, né, desumanos, ele percebeu algo muito profundo. As pessoas que conseguiam encontrar um sentido para continuar tinham mais chances de sobreviver emocionalmente àquele lugar. Inclusive, um dos relatos que ele conta é que tinha um homem, né, que disse lá para ele que ele perguntou: o que te faz estar aqui ainda vivo, né, querendo recuperar o seu último ponto de energia para se manter vivo aqui? O que te faz querer estar vivo, mesmo em meio a tudo isso aqui que a gente está vivendo? E o homem disse para ele, né, que ele só estava vivo porque dentro dele ele mantinha certeza de que a família dele estava esperando por ele lá fora e que ele precisava se manter vivo ali para encontrar a família dele depois. Ou seja, aqueles homens só conseguiram suportar aquele sofrimento porque eles estavam orientados para algo que estava fora do campo de concentração. Especialmente a família, a esposa, alguém amado dava sentido àquela sobrevivência. O próprio Frank descreve como pensar na esposa, mesmo sem saber se ela estava viva, porque ela também estava presa em um outro campo de concentração, não estava no mesmo que ele, estava em um outro,
como pensar nela foi um fator decisivo para ele conseguir suportar aquele momento. E aí ele cita no livro uma frase que é assim, gente, espetacular, que é uma frase de Nietzsche, e ele reproduz, né? Que é assim: quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como. E algo que é uma virada de chave, né, para a logoterapia dentro dessa questão de sentido, é que para Frank não é a vida que tem que nos dar um sentido. Nós é que somos chamados para responder à vida. Ou seja, o sentido não é algo que vem pronto, né, que a vida entrega pra gente, assim, de bandeja, a gente só vê e entende. Ah, tá, esse aqui é o meu sentido, beleza, vou aqui viver ele. Não, não é isso. A questão é que o sentido não está em algo que a gente recebe, mas na forma como a gente responde ao que nos acontece. Você já tinha pensado sobre isso? Coloca aqui nos comentários para eu saber, porque, gente, isso é de uma profundidade e isso muda completamente a nossa perspectiva sobre o que é o sentido da vida. A gente sai dessa posição de passividade, de alguém que fica esperando receber esse sentido, e a gente entende que, na verdade, não. A gente precisa ser ativo nesse processo. E a gente precisa responder ao que a vida está colocando diante da gente. Então, assim, mesmo diante de um sofrimento, de um campo de concentração, de uma perda, de uma frustração, de uma falta de controle, ainda existe algo que ninguém pode tirar de nós, que é a nossa atitude diante das situações da vida. Então, entenda, sentido não é algo que a vida entrega, é algo que se constrói na responsabilidade, nas escolhas, no posicionamento que assumimos diante daquilo que a vida coloca diante da gente. Aí você me fala, tá, entendi, mas como que eu começo a responder à vida? Por onde começar a encontrar essas respostas? Vamos lá. Frankl identificou 3 caminhos possíveis onde esse sentido pode ser encontrado. E talvez pode ser que você não consiga acessar a esses 3 caminhos hoje. Mas pode ser que talvez um deles, pelo menos, esteja ao seu alcance hoje. Então é isso que eu quero com esse vídeo, que você expanda o seu olhar para reconhecer possibilidades, reconhecer áreas da sua vida onde você pode começar a encontrar sentidos. Bom, o primeiro caminho é o sentido do amor. E aqui, amor não significa só relacionamento romântico. Amor é tudo aquilo que nos conecta profundamente à vida. Por exemplo, você pode pensar numa pessoa que você ame muito, né? Um filho, um cônjuge, um amigo, alguém que você cuida, enfim. Frankl dizia que quando tudo nos é tirado, a capacidade de amar ainda pode permanecer. Às vezes, levantar da cama de manhã, né, para fazer as coisas que você precisa fazer, não acontece por você, mas sim por um outro alguém. Alguém que você sabe que precisa de você, que precisa do seu cuidado, precisa do seu amor. Então, existe algo ou alguém que mesmo nos dias difíceis ainda te faz permanecer, ainda te faz se sentir motivado a querer viver? Como exercício, eu queria te propor que você tentasse responder a essa pergunta: de que forma eu posso ver o sentido do amor na minha vida? O segundo caminho é o sentido do trabalho ou da criação. O trabalho aqui vai além de um serviço formal, onde você vai lá, trabalha e recebe o seu salário em troca. Pode ser, mas também pode ser um hobby ou um trabalho voluntário que você faça, tá? Então, não necessariamente é um trabalho formal ali que você faça e recebe algo em troca. É aquilo que você oferece para o mundo a partir de quem você é. Então, exemplos: quando você cuida de alguém, ou quando você estuda algo que faz sentido, quando você cria algo que é simples, né? Mas você cria aquilo ali, aquilo faz sentido para você. Quando você organiza, quando você constrói. Viktor Frankl dizia que mesmo em contextos mais difíceis, né, o ser humano ele tem essa necessidade de sentir que ele contribui com algo, sabe? Ele é útil em algum serviço. Nossa, gente, como eu me vejo nesse sentido do trabalho, da criação, sabe? Isso é algo que eu busquei muitos anos e continuo buscando hoje. E eu realmente, é uma necessidade, uma urgência de encontrar esse algo que eu pudesse fazer para me sentir útil, para me sentir contribuindo com algo para além de mim, sabe? Para fora de mim. Mas veja, não é que você precise fazer muitas coisas, né? O sentido ele não é sobre quantidade de trabalho que você faça, mas ele vem quando a gente faz algo com intenção.
sabendo para quem que a gente está fazendo, sabendo que a gente está ajudando alguém de alguma forma. Então anota aí para você responder também essa pergunta. De que forma eu posso encontrar hoje o sentido do trabalho, da criação na minha vida? E o terceiro caminho é o mais delicado. É o sentido do sofrimento. Veja, Viktor Frankl, ele não dizia que sofrer é bom. A gente deve ficar feliz em sofrer. Não é sobre isso. Não é essa coisa masoquista, não, tá? O que ele dizia é que quando a gente não pode evitar o sofrimento, ainda assim podemos escolher como nos posicionar diante dele, né? E tirar daquela situação, algum aprendizado, algum amadurecimento para nossa vida. Então, assim, o sofrimento vem porque ele é inevitável, né? Sofrer faz parte da nossa condição humana. Ele nos confronta com algumas perguntas desafiadoras, né? Por exemplo, diante de uma dor, a gente pode pensar: o que essa situação aqui, que é difícil, está me mostrando? Ou o que em mim está sendo ferido? O que eu preciso rever? O que eu preciso transformar na minha vida? O sofrimento, ele é didático, ele nos ensina. Claro, se a gente estiver disposto também a encará-lo dessa forma, né? Então, assim, o sofrimento, ele pode ou nos quebrar ou nos revelar, né? Revelar uma força, uma resiliência que a gente nem sabia que a gente tinha. A gente pode descobrir. Às vezes o sentido não está em acabar com aquela dor agora, a todo custo, mas em atravessar essa dor sem se perder completamente de si. Então pensa e anota para você. De que forma eu posso enxergar o sentido do sofrimento na minha vida? O que esse sofrimento está querendo me ensinar? Não vai ser fácil você responder essas perguntas, tá? Vai pensando com calma, com gentileza, tá? Com você mesmo. Eu fiz esse exercício aqui, levei um tempo para conseguir responder essas 3 perguntas, porque são perguntas profundas, né? Não são perguntas banais, são coisas que a gente precisa olhar com mais profundidade para dentro da gente, e isso leva tempo, isso não é rápido, né? Isso não é simples. Faz com calma, num lugar tranquilo, você pode inclusive levar isso para o seu terapeuta, né, para o seu psicólogo, para ele discutir essas questões junto com você. Acho que você pode crescer muito fazendo isso, né? Pode ter, assim, pautas bem interessantes para discutir com ele. E é isso, tá bom? Talvez hoje você não consiga encontrar sentido no amor, nem no trabalho, nem consegue olhar para o seu sofrimento. E tá tudo bem. O sentido, ele não é uma cobrança, ele é um convite. Então esse vídeo aqui, ele é um convite. O meu objetivo com esse vídeo não é que você saia daqui com todas as respostas possíveis para encontrar os seus sentidos. Mas o que eu realmente gostaria é que você saísse com o seu olhar ampliado para essas possibilidades. E disposto a se olhar com calma, com gentileza, com intenção. E assim conseguir, de alguma forma, estar mais próximo de encontrar esses sentidos. Às vezes ele vai aparecer em forma de vínculo, em forma de entrega, até de uma resistência. O sentido não é algo que você encontra assim de uma vez. É algo que você constrói enquanto você vive, enquanto você vai caminhando nessa sua jornada. Se esse vídeo conversou com você, te trouxe clareza, eu te faço um convite para você curtir e se inscrever aqui. Tem saído vídeos por aqui toda semana com conteúdos profundos como esse, para te ajudar a mergulhar ainda mais no seu autoconhecimento, para te ajudar a viver cada vez mais uma vida coerente com aquilo que é importante para você. E se você se sentir confortável, me conta aqui nos comentários qual desses 3 sentidos você acha que parece mais possível para você. O sentido do amor, o sentido do trabalho, o sentido do sofrimento? Comenta aqui para a gente continuar esse vídeo nos comentários. E agora, para você continuar aprendendo e se aprofundando ainda mais, eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui. E lembre-se, você não precisa se consertar, você só precisa se escutar mais. Um super beijo e até o nosso próximo Caminho de Sentido.